Oiê, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós voltamos, estamos de volta, amém, né? Demorou muito pra gente conseguir fazer mais episódios, mas hoje nós estamos aqui e voltamos a todo vapor pra gravar mais conteúdo pra vocês. E quem não assistiu os episódios anteriores, assistam, que tá muito interessante. Eu sou a Camila Monteiro de Moraes, pra quem não me conhece ainda. E você é? E eu sou a Maria Rita da Rocha, nós somos estudantes do IF. E nos próximos episódios a gente tem um quadro mega especial, que agora a gente tem um especial de eleições. Pode isso Nas eleições, Maria? Pode isso, galera? Pode isso no IF? Exatamente. E falando em eleições, quem é o nosso entrevistado de hoje, Camila? Eu não sei, vamos perguntar pra ele? Oi, pode se Olá, apresentar aqui pro pessoal. Boa tarde, quase noite para todo mundo. Eu sou o professor Guilherme Tomazelli, do campus Três Lagoas, do IFMS, professor de Sociologia no campus Três Lagoas. Estou há 12 anos no Instituto Federal e hoje, nesse momento, estou como candidato à reitoria para os próximos 4 anos do Instituto Federal. E conta pra gente um pouquinho das suas formações, no que o senhor é formado. Eu sou graduado em Ciências Sociais, né? Fiz uma licenciatura e quando a gente faz Ciências Sociais, você tem duas opções, fazer a licenciatura e fazer uma licenciatura e um bacharelado. Eu resolvi, quando eu fiz minha graduação, fazer os dois. Então, eu sou licenciado em Ciências Sociais, que me dá o título de cientista social, e sou bacharel em Sociologia, que me dá o título de sociólogo. Depois desses estudos de Ciências Sociais, eu fiz um mestrado na área de Filosofia da Educação, e concluí em 2018 um doutorado na área de educação, onde eu escrevi, uma tese que acabou se tornando um livro, que foi o meu primeiro livro publicado, que saiu no ano de 2019, que é resultado da minha tese de doutorado. Então, o meu percurso acadêmico é esse. Então, pessoal, como vocês podem ver, toda vez que a gente está trazendo aqui cada vez mais pessoas para entrevistar, o nível vai elevando, o nível de competência do pessoal, cada vez o pessoal mais difícil, dá até medo de entrevistar, Dá né, até Camila? medo de falar alguma bobeira aqui, né? Mas, assim, é muito legal, Maria, que a gente tá entrevistando pessoas que vão ter propostas ali pra gente, pra assumir uma reitoria, né? Se possível, claro. E a gente quer saber, professor, perguntar um pouquinho como que foi ali a sua infância, os seus estudos ali no comecinho, desde agora, até agora. Bom, vamos lá. Eu gosto de dizer que eu tenho uma história que é bem diferente da história que se esperam quando olham para minha cara, por ser uma pessoa negra. Eu não tenho a história comum das pessoas negras. Apesar de ser um sujeito negro, eu não nasci numa condição de miséria, né? Eu nasci na classe média alta. A minha mãe, né, vem de uma família de pessoas pretas com pretas e meu pai é filho de branco com branco. Só que a família preta da qual eu faço parte, ela representa a realidade das famílias pretas brasileiras. Então, tenho duas famílias, uma família branca, classe média alta, e uma família preta que está ocupando um lugar que não é de classe média alta, mas que é um tanto quanto, né, um lugar da pobreza, né, um lugar das classes menos favorecidas. E a minha mãe, né, que era uma mulher negra, ela faleceu infelizmente, se casou com um homem branco que era meu pai, e esse casamento fez com que ela pudesse ascender socialmente. E aí eu nasço na classe média alta, filho de uma professora. Minha mãe, por ser uma mulher negra e pobre, ela trabalhava de empregada doméstica. A velha história das mulheres negras. Ela trabalhava de empregada doméstica desde os 12 anos de idade. Ela não teve condições de fazer uma faculdade, mas naquela época tinha algo que a gente chamava de magistério. Então minha mãe fez magistério, ela se tornou professora de ensino, né, infantil. Meu pai já é um sujeito que é graduado em... Meu pai é engenheiro cartógrafo, desculpa. Ele fez lá na Unesp de Presidente Prudente. E ele é também, né, um professor doutor. E ele trabalhou durante muitos anos, né, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, campus de Presidente Prudente. No atual momento, ele é aposentado. Então, eu sou uma pessoa que é filho de professores, né, pai e mãe professor. Sempre admirei, acho que isso também me traz a minha profissão de professor, é o fato de eu admirar muito meu pai e minha mãe, né, e ter aprendido com eles o quanto é importante ser professor e o quanto é importante respeitar os professores. E aí a minha história começa nesse lugar, né, de uma pessoa que é uma pessoa negra que nasce num lugar onde não é comum se encontrar pessoas negras e que ascende a lugares que não é comum a pessoas negras. O fato de eu estar aqui hoje como professor doutor no Instituto Federal, né, é resultado desse lugar de classe privilegiado que eu nasci, que a maior parte das pessoas da minha etnia, da minha raça ou da minha própria família não ocupam. Então, eu vou dar um exemplinho para vocês entenderem como funciona isso. Na minha família branca, todo mundo se formou, todo mundo fez mestrado, todo mundo fez doutorado, tá todo mundo muito bem. Na minha família preta, a minha avó teve
9 filhos, eu não tenho quantos netos e bisnetos, e eu fui o primeiro neto da minha avó a concluir o estudo do ensino superior, exatamente por meu pai ser um homem branco, né, com uma condição social mais privilegiada, com quem minha mãe se casou e que me deu ter oportunidades que meus primos negros não tiveram. Então, quando eu olho para a minha família branca e vejo ela completamente escolarizada de classe média alta, e eu olho para a minha família negra, eu vejo uma total diferença. Então, meus primos negros, eles são o quê? Pintores, pedreiros, carpinteiros. Os que estão melhor em terminar o ensino médio, eles conseguiram, né, um concurso de policial, etc. E aí eu sempre me perguntei sobre isso, né, sobre como observar essa diferença dentro de uma própria família. E aí eu costumo dizer que a minha história é a história do Brasil, né? O Brasil é um país de mistura, então eu vivo esses dois lados, né? Eu tenho uma família branca, sou filho de um pai branco de olhos claros, uma família de classe média alta, de imigrantes italianos. O Tomazelli é italiano, um do meu sobrenome Garcia é espanhol. E também sou filho, né, de uma mulher preta, né, que também vem de um outro lugar. E acho que isso faz de mim a cara do Brasil. Essa mistura, né? Essa diferença ali. Essa diferença, assim. Eu acho muito legal isso. Porque às vezes as pessoas olham pra mim e não imaginam que eu tenho um pai branco. E aí eu digo pra eles, gente, o Brasil é exatamente isso que eu sou. É o fruto de uma mistura. Então a gente pode ser branco, filho de preto, e a gente pode ser preto, filho de branco. E eu acho que isso é uma das coisas fundamentais da minha história. Porque eu tive oportunidades que a maioria das pessoas negras não tem. E aí quando eu me torno professor, né, eu tenho um olhar específico para essas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Então, meus primos não se tornaram pedreiros, carpinteiros, ou trabalham num comércio porque eles são burros ou não têm capacidade intelectual. No entanto, eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Né? Eu sempre tive roupa lavada, casinha bem cuidada, meu pai e minha mãe me levavam na escola, nunca me faltou comida, eu nunca passei fome, eu tive chances de fazer curso de inglês, de espanhol, viajar para fora do país, e meus primos não tiveram. Né? E é isso que torna as coisas diferentes. E esse sou eu, né? Essa pessoa que ocupa esse lugar de privilégio, mas que não esquece de olhar para aqueles que não são privilegiados. Aí a minha história pessoal passa necessariamente por isso. Reconhecer que eu tive uma chance que a maior parte das pessoas que, como eu, não tem. E essa chance tem a ver com um privilégio, que é o privilégio de classe. Eu nasci na classe média alta. Então, apesar de ser um sujeito negro, eu ocupo o lugar que a maioria das pessoas negras não ocupam nesse país. E aí eu me torno professor, né, e um professor negro com a função de contribuir para que isso melhore. Né? Então, isso passa a minha vida toda. E esse amor, então, pela profissão aí da docência veio através da sua mãe? Da minha mãe e do meu pai, assim. Os dois são professores, então, assim, eu nasci em casa... Na verdade, a minha família é uma família de professores. O que mais tem na minha família é professor. Meus tios são todos professores. Eu tenho uma tia que é professora aqui na UFGD, tenho tio... Todo mundo na minha família está envolvido em educação, assim, boa parte delas. Então, a admiração que o filho tem pela mãe e pelo pai. E aí a profissão do pai e da mãe são inspiradoras quando você vê que eles são pessoas significativas. Eu comecei a admirar ser professor quando eu vi o impacto que minha mãe tinha na vida das pessoas em que ela ensinava. Né? E ela trabalhava em escolas, né, municipais de ensino infantil, geralmente em periferia. E algumas vezes eu acompanhava o trabalho dela e eu via como os alunos se relacionavam com ela. E eu entendi como é importante ser professor, assim, porque eu sou filho de professores. E a minha casa sempre foi um assunto de suma importância. Então, eu sempre aprendi a admirar essa profissão. E, na verdade, para mim, ela é a mais importante do mundo. Não é porque é a minha, não. Porque qualquer profissional na vida precisa de um professor. Se você for um médico, você precisa de um professor. Para você ser um dentista, você precisa de um professor. Até para ser professor, você precisa de professores. Então, essa importância, para mim, ela é fundamental. Os advogados, os juízes, os médicos, os dentistas, os engenheiros, todos eles precisam de professor. E aí eu entendi que esse era o lugar que eu queria ocupar, assim, do ensino, e sempre inspirado por eles mesmo, assim. Minha inspiração é de casa. Então, no ensino médio, assim, você já estava ciente de que era isso que você queria para sua vida? Como você teve essa decisão? E a formação? Como que o senhor escolheu a faculdade que você ia fazer? Essa é uma história muito interessante, se vocês quiserem saber. Eu sabia que eu queria ser professor, mas eu não sabia do que eu queria ser professor. Primeira certeza, quero ser professor, isso eu sempre soube. Eu sempre queria ser um professor doutor, mas eu não sabia do que eu queria ser professor. Eu aprendi a ler um pouquinho antes das outras pessoas, porque meus pais me alfabetizaram antes.
E eu pulei uns aninhos da escola, então eu entrei na universidade com 16 anos a primeira vez. Nossa. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular, eu entrei na Unesp, eu entrei com 16 anos. Só que aí a gente tem um problema, né? Quando a gente é muito jovem, a gente não sabe direito o que a gente vai escolher para nossa vida e essa pressão aumenta. Geralmente vocês fazem seus 17, 18. Imagina os 16, porque eu pulei alguns anos na escola. 16 anos. E aí, o que o professor Guilherme gostava? O professor Guilherme era apaixonado por duas disciplinas no ensino médio. E não são duas disciplinas muito próximas. Amava história e amava biologia. Amava as duas. Apaixonado por história, apaixonado por biologia. Tirava 10 nas duas, adorava as duas. Com 16 anos, você tem que fazer uma escolha, né? Então, o professor Guilherme resolve fazer biologia. O professor Guilherme passa na biologia e começa a cursar a biologia. E aí, o professor Guilherme descobre que a biologia do ensino médio não era muito bem a biologia da universidade. Aí ele chegou lá no primeiro ano de biologia e ele viu que tinha cálculo 1, biofísica, bioquímica, e ele percebeu que aquilo não era para ele. E aí ele volta para casa, né? Ou seja, não me identifiquei com o curso. Biologia da graduação não era o que eu imaginava como uma biologia do ensino médio. E gostava muito de história, né? E de filosofia. Filosofia eu gostava mais porque sempre dos meus pais, porque eu não tive chance de ter aula. E eu não tive aula de sociologia, porque na minha época não era obrigatório. Então, como você chegou nisso, professor? Fazendo aqueles testes vocacionais, sabe? Aqueles livros de estudante. Eu fui ler e aí eu descobri que existia esse curso que chamava Ciências Sociais. Como eu já tinha chegado na universidade, eu já sabia que eu era melhor que eu desse uma olhada quais eram as matérias, que antes que eu tentasse fazer o vestibular, chegasse lá e me decepcionasse de novo. Quando eu vi a grade de ciências sociais, tinha história, ciência política, antropologia, aí eu fiquei apaixonado. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu pensava em fazer história, mas eu descobri que se eu fizesse ciências sociais, eu teria história todos os anos. Eu também teria geografia, filosofia, ciência política, antropologia. E aí, quando eu olhei aquela grade, eu me apaixonei e achei que era aquilo que tinha tudo a ver comigo. E realmente aí foi o tiro certo. Quando eu cheguei lá, no meu primeiro ano de Ciências Sociais, eu falei, agora eu sei o que eu quero fazer da minha vida, eu vou ser professor de Sociologia. Dito e feito. E como foi a reação dos seus pais nessa época que o senhor não sabia o que queria, que voltou para casa, que falou, olha, não é isso para mim, não é isso que eu quero? Meus pais são pessoas muito compreensivas, né? Eles respeitaram o meu direito de errar, como um jovem de 16 anos que pode escolher uma coisa diferente na vida. Acho que ser filho de educador facilitou isso. Meus pais nunca me disseram o que eu devia fazer, eles só me disseram que eu devia estudar. E que eu devia estudar o que eu quisesse. O importante era estudar. Então, quando eu estava infeliz e abandonei o curso, eu recebi incentivo para procurar outro e estudar. A mesma coisa aconteceu com o meu irmão. Meu irmão também abandonou um curso, que ele entrou de engenharia. Parece que a família não escolhe bem, né? E depois ele foi fazer um outro curso que ele se identificava mais. Mas a gente sempre foi incentivado a estudar. Então, o que minha mãe perguntou, você está abandonando isso para fazer uma outra coisa, né, meu filho? Sim. Né? E a minha escolha sempre foi muito respeitada. Eles ficaram muito orgulhosos de eu estudar e fazer uma universidade. E não importava para ele qual fosse o curso que eu escolhesse, mas sim, como professores, que eu estudasse e gostasse de estudar. Então você não é filho único? Você comentou que seu irmão também teve a mesma dificuldade de mudança de curso? Isso, nós somos 2 irmãos, né? Guilherme e Fernando. Eu sou o filho mais velho, meu irmão tem 2 anos, né? Ele é 2 anos mais novo do que eu. E ele é uma pessoa branca. Meu irmão nasceu branco e loiro. Sabe com aquele cabelinho, eles chamavam de sarará. Sabe cabelo crespo, só que loiro? Então, esse era meu irmão. Então a gente somos, né, 2 pessoas bem diferentes também, né? Fernando é uma pessoa mais calma, menos não sonhou em ser o único que não virou professor da família, né? Ele trabalha com design gráfico, etc. Mas é isso, né? Somos 2 irmãos, só tem um irmão, né, biológico. Tem vários irmãos de coração na vida, mas biológico só esse. E aí seus pais apoiaram essa decisão de ser professor? Porque normalmente, pessoa que é professor fala assim pra quem tá querendo se formar, ó, não seja professor, não seja professora. E eles foram diferentes. Eles porque tinham normalmente paixão, né, então. não é uma classe que é muito valorizada, né? A gente vê atualmente que muitos professores sofrem, a gente tá vendo vários atentados também nas escolas. E entre outros, assim, quesitos que a gente pode falar sobre essa classe não ser tão valorizada como deveria ser. Porque essa é a classe que forma todas as outras, né? E aí, mesmo assim, eles te apoiaram pra ser professor. Sim, eles me apoiaram e é uma coisa que eu também faço hoje em dia. Você vê, eu acho muito legal quando o aluno do IF chega pra mim e diz que ele quer ser professor porque ele viu um professor no IF que inspirou ele, que deseja. Eu acho que meus pais, eles são apaixonados pela profissão deles, né? Como eu sou pela minha. Então, você tem razão quando você diz da carreira do professor e da desestrutura da carreira. Hoje eu estou numa condição de privilégio. Eu sou um professor doutor no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
a minha condição de profissão e minha condição salarial não é a condição da maioria dos meus colegas. Sim. E eu já fui professor de uma EME, Escola Municipal de Ensino Infantil, e já fui professor no estado de São Paulo também. Na minha primeira experiência docente, né, eu tenho guardado na minha casa um olorite vergonhoso de R$150 para trabalhar no ensino público de São Paulo. No entanto, eu sabia que se eu continuasse estudando, né, eu tinha um horizonte para atingir. Eu desejava ser um professor da rede federal. Por quê? Porque eu sei que essa carreira é mais valorizada na rede federal. Sim. Então, veja, eu nunca caí nessa de, professor vai ser pobre. Não, tem carreira difícil mesmo, mas vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer pessoa que começa uma carreira não vai começar no topo dela. É parte do processo da vida. A gente tem que começar de um lugar e ninguém começa no topo. Né? Hoje eu me encontro no topo. O Instituto Federal é o topo da carreira dos professores. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês que eu acho que é séria. Assim. Eu não acho que possa ser diferente. Sabe qual que é a minha vontade? Minha vontade é que todos os professores tivessem o mesmo salário, independente de que eles são. Sim. Eu queria que o professor do ensino infantil recebesse o mesmo que eu recebo. Eu queria que o professor do ensino, né, da escola pública, estadual, tivesse o mesmo salário que eu. Né? Por quê? Porque todos nós somos importantes. Eu não acho que eu seja mais importante do que um professor do ensino infantil. Mas, por vezes, a gente sabe que essa mudança de município, estado, federação e de ensino superior, ensino médio, ensino básico, dá condições diferentes para os professores. Tem uma proposta, que é uma proposta que eu acho muito interessante, uma proposta política, não tem nada a ver com eleição, uma proposta que o nosso governo devia ter, e a nossa classe devia ter, é que o salário do professor deveria ser único. Né? Um professor universitário do Instituto Federal ganha muito mais do que um professor infantil. E a educação infantil ela não é menos importante do que a educação superior. Toda educação é importante. Então, valorizar a carreira dos professores, no meu entender, seria colocar eles todos no mesmo lugar, no mesmo patamar. No nosso, eu não quero ir para lá de novo, mas eu quero que todos os outros que não têm um salário digno e exercem essa profissão tenham o direito de ter um salário adequado. E aí você vê qual é a diferença. Quando eu dava aula na rede pública em São Paulo, os meus alunos me odiavam. Falavam assim, professor na rede pública é um merda, ele não ganha nada, o salário é horrível, ele não tem carro, nananana. Quando eu cheguei no Instituto Federal e dei minha primeira aula na vida em Três Lagoas, primeiro que meus alunos fizeram silêncio, os alunos do Instituto são incríveis, né, gente? Segundo que eu consegui dar uma aula. E depois de anos depois de meses ali, eu percebi que os meus alunos me admiram, eles não me odeiam, eles desejam ser como eu. Então, veja, hoje eu tenho a felicidade de ter 2 ex-alunas do Instituto Federal que se formaram em ciências sociais na mesma universidade que eu me formei. E elas se formaram exatamente por uma inspiração. E isso é muito legal de se ver, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo. Acredito que a partir do momento que os alunos veem que o professor ali está sendo valorizado, ele tem vontade de valorizar ele também e de seguir os mesmos passos. Nós somos alunas, né, do IF, nós estamos no 3º ano já, nosso último ano aqui, talvez, vamos ver, né? Se Deus quiser. E a gente olha para os nossos professores e a gente sente orgulho, admiração, quer ser como eles também, Sim. né? Tem professores que são como família pra gente. E é isso que a gente vê também, realmente, dos alunos, dos professores. E eu também concordo que um professor de educação infantil, de educação especial, seja o que for, ele não deve ser menos valorizado que um professor do Instituto Federal. Acho que todos deveriam estar com o mesmo ali patamar, todos deveriam ser valorizados da mesma forma, porque todos estão participando ali da carreira, da formação de um aluno. Com certeza. E falando um pouco do IF, como a gente falou, e sabendo que o IF é uma instituição, a gente está dentro do IF, a gente tem que falar bem claro da nossa instituição. Por ser uma instituição muito boa, a gente gostaria de saber como que foi o egresso, né, dentro do IF, passar em um concurso, 12 anos já de experiência ali dentro, como Mais de foi? uma década, tá velhinho. Foi a realização do sonho da minha vida. O IF significa que eu consegui... Sabe quando você sonha que realizar uma coisa na sua vida? Você tem um sonho, né? O IF me permitiu realizar o sonho da minha vida, que era ser um professor federal, que era ser um professor doutor, que era fazer pesquisa, que era fazer extensão. Eu sonhei nesse lugar, eu admirava o lugar que meu pai ocupava, eu sempre sonhei em ser um professor numa instituição federal. E isso se aconteceu. Então, o IF para mim é um lugar de realização de sonhos, porque ele realizou vários sonhos da minha vida, só puderam ser realizados depois que eu me tornei um professor no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. E essa história começou bem cedinho, posso contar para vocês que foi uma coisa muito surpreendente na minha vida. Quando eu prestei o concurso para o Instituto Federal, eu tinha 25 anos.
Eu tinha acabado de terminar minha graduação. Eu só era graduado. Eu estava entrando no meu primeiro ano de mestrado. E eu fui fazer essa prova para testar. Para me preparar para outros concursos. Só que eu passei. E com 25 anos eu cheguei no Instituto Federal só com graduação, no meu primeiro ano de mestrado. E minha vida se tornou a coisa mais incrível que poderia ter se tornado. E essa foi a experiência mais maluca da minha vida, porque eu fui fazer um concurso para teste sem nenhuma pretensão em passar. Eram 25 candidatos, eu era o único candidato com 25 para uma vaga, eu era o único candidato com graduação, mas aconteceu. Que sonho, a gente vai fazer uma prova de vestibular pra teste e passar. Né? Já pensou? Final do ano? Aham. Dentro do IF, o senhor realizou muitas coisas também, né, professor? E a gente conhece, através da nossa professora Kátia e, dentre outros professores, o NEABI, né? E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco pra gente sobre esse projeto, pra quem não conhece ainda. E eu também gostaria de conhecer mais um pouco. Bom, vamos lá. Como eu cheguei em 2011, o Instituto estava sendo implementado, então eu vim na primeira leva de professores. E aí, né, hoje a gente tem esses núcleos, né, que é o NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, e o NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento com as pessoas com necessidades especiais. Como o Instituto estava começando, tinha que implantar essas experiências em algum campo. E aí as pessoas que estavam na reitoria estavam procurando pessoas que tivessem, né, interesse nessas temáticas. Eu, como uma pessoa negra e um cientista social, sempre estive próximo das causas sociais, da causa negra e da causa indígena. E aí, né, fiscalizando lá o meu currículo e meus estudos anteriores, eu recebi o convite de que o Campus Três Lagoas fosse o campus a implementar o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, o NEAB. Ele já existia em outras instituições federais, e aí eu fiquei responsável por entender como é que funcionava nas outras, entrar em contato com elas e fazer o processo de implementação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena. Isso foi durante o ano de 2011, onde a gente realizou pela primeira vez a primeira Semana da Consciência Negra do Campus Três Lagoas, que é um evento que acontece desde 2011. Esse ano ele vai chegar na sua 12ª edição. E aí, nesses anos todos no NEABI, eu fiz uma série de trabalhos. Mas eu acho que talvez o que seja mais conhecido e talvez o que mais me encante até hoje é o concurso de beleza negra, né? Há 6 anos a gente organiza lá no Campus Três Lagoas um concurso de beleza negra que já se tornou um evento conhecido na cidade. E ele é o evento que eu organizo que me faz mais feliz no Instituto Federal, porque eu vejo como ele é importante para transformar a vida das pessoas que participam dele. Vocês sabem que num país racista as pessoas negras têm dificuldade de se achar bonitas, né? Elas não gostam do seu cabelo, não gostam do seu nariz, não gostam da sua boca, porque são várias vezes ofendidas sobre isso. Sim. E o concurso que eu realizo lá como uma tarefa do NEABI é exatamente um processo para fazer com que essas pessoas negras se reconheçam num lugar de beleza. E isso transforma a vida das pessoas. Porque quando você está bem consigo mesmo, quando você tem uma autoestima elevada, você consegue alcançar outros lugares. Então eu vejo hoje, anos depois, você veja, hoje o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena tem uma parceria com a Universidade Federal, com o PET de História, né? Eles convocaram a gente para fazer uma parceria, a gente desenvolveu um grupo de estudos que chama OGBON. Começou no semestre passado esse projeto. E eu fui porque ex-alunos do Instituto que estavam na Universidade Federal fazendo História estavam sentindo saudade de uma discussão étnico-racial que não acontecia na universidade. Quando eu montei esse grupo, né, com os professores da História, fui lá, encontrei o quê? Encontrei vários alunos que tinham participado do concurso de beleza negra no ensino médio e que estavam no ensino superior. Alunos da medicina, alunos da enfermagem, da geografia e da história. Essas pessoas negras tiveram a vida transformada nesse concurso de beleza negra, onde elas passaram a desenvolver uma autoestima sobre si e acreditar que elas poderiam, enfim, ocupar determinados lugares. E o núcleo ele trabalha com isso, com educação para as relações étnico-raciais, com as questões relacionadas às africanidades, à cultura afro-brasileira e africana, e também as questões indígenas. E aí eu acho que isso é central para nós, porque nós estamos no Mato Grosso do Sul, né? E o Mato Grosso do Sul, segundo o último censo, né, já foi o segundo. Agora, segundo o último censo, é o 3º estado com maior população indígena do Brasil. E aí, inclusive eu que vim do estado de São Paulo, quando cheguei no Mato Grosso do Sul, uma das coisas que me fez feliz ao vir para cá, eu já imaginava que esse estado tinha uma identidade indígena. Seria a oportunidade que eu tive nesses 12 anos de conhecer várias aldeias indígenas
e de conhecer muitos indígenas no Mato Grosso do Sul e de ter orgulho de dizer que alguns deles hoje são os meus amigos, que me chamam de amigos pessoais, assim, né, com quem eu mantenho contato. E era uma experiência que eu sempre quis ter na minha vida, né, estar mais próximo de comunidades indígenas, entender mais os povos indígenas, frequentar as aldeias. E o NEABI também me deu essa oportunidade, né, de conhecer os Kaiowá-Guarani, os Terê, os Cadué, os Ofaié, de ir às aldeias, de conversar com eles, de conhecer as casas de reza, de levar eles na escola, né. Então, eu já levei, né, nesse ano mesmo a gente organizou o Dia da Consciência Indígena, e os índios Ofaiés lá de Brasilândia, que a comunidade perto da gente, foram à escola, falaram com os nossos estudantes. A gente está desenvolvendo um projeto também na aldeia Ofaié de língua, que vai ser um projeto bem interessante. Não sei se vocês já viram aquele aplicativo Duolingo, que vai aprender língua. Então, eu tive os alunos do IF são inteligentíssimos, vocês sabem que vocês são alunos do IF, né? Então, o dia que os indígenas foram lá no Dia da Consciência Indígena, eles estavam falando que só tem 4 falantes do Ofaié hoje, né? A comunidade tem mais ou menos 200 indígenas, mas os indígenas mais novos já não falam a língua e só tem 4 pessoas que falam. Se essas 4 pessoas morrerem, a língua acaba. E aí essas pessoas estão catalogando, elas começaram a fazer, né, como se fosse um dicionário de registro da língua Ofaié para que ela não morresse. E aí os meus alunos perguntaram, o que a gente poderia fazer para ajudar os Ofaiés? E aí um dos meus estudantes teve essa brilhante ideia da gente desenvolver um aplicativo semelhante ao Duolingo para que a gente aprenda, né, uma língua indígena de Mato Grosso do Sul, aprenda o Ofaié. Então a gente vai, junto com um professor de informática, tentar um desenvolvimento desse aplicativo de línguas para registrar a memória da língua dos Ofaié. Então é isso que eu acho que é fantástico no NEAB, assim. Ele é o núcleo do qual eu me sinto pertencente, é o núcleo que... A minha casa no IFMS é esse lugar, assim. Se tem um lugar que eu gosto do IFMS, que eu amo, eu gosto de tudo, mas eu sou apaixonado pelo núcleo de estudos afro-brasileiro e indígena e pelo fato do que ele proporciona aos alunos do Instituto Federal, né, no sentido de dar a eles a possibilidade de se conhecerem como indígenas, de se conhecerem como negros e de mudar um pouco dessa situação de racismo e opressão que indígenas e negros sofrem, né? E vocês sabem que a gente está no estado que mais assassina indígenas no Brasil há mais de 5 anos. Então, a gente precisa também desenvolver uma educação que seja voltada para a identidade indígena. E no Mato Grosso do Sul, isso é essencial. Então, é muito triste ainda que a gente tem muito trabalho a fazer e a gente precisa trazer as comunidades indígenas para dentro do nosso instituto, para junto com a gente fazer parte dessa história. Nós estamos num estado de identidade indígena, então a nossa escola também tem que buscar essa identidade, essa presença. E é isso que o NEAB significa para a minha vida, assim, um movimento que me permitiu sonhar também, sonhos, assim, sonhos realizados na minha vida de ver pessoas pretas, mulheres também, pessoas gordas, né? Quando eu fui falar para vocês uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas olham um concurso de beleza negra e acham que é um concurso de padrão, que tem corpo... Não, o concurso de beleza negra ele permite todos os corpos possíveis. Inclusive, a gente tem pessoas gordas que venceram o concurso de beleza negra porque a beleza pra gente não se espelha só numa aparência física. A beleza, ela é uma essência. Então, quando a gente faz um concurso de beleza negra, tem a parte do traje, do desfile, mas todos os candidatos eles têm que fazer uma apresentação cultural que tem uma relação com a cultura afro-brasileira e africana e depois eles têm que responder uma pergunta dos jurados. Então, é uma ideia de que aquilo que é belo não é aquilo que se vê por fora, mas aquilo que se constrói por dentro, né? Então, a beleza ela é muito mais do que o corpo físico. Com certeza. O essencial é invisível aos olhos. Exatamente. E quando você entende isso, isso transforma a sua vida. E aí a gente tem que fazer isso, entender como a gente pode transformar a vida das pessoas, mostrando para elas coisas que às vezes elas não enxergam e foram acostumadas a não enxergar. Então, você passa tantos anos ouvindo coisas por você, que por vezes você passa a acreditar. Sabe aquela ideia de que uma mentira repetida 50 mil vezes pode ser uma verdade? Na verdade, ela não se torna uma verdade, mas você acaba, né, se acostumando acreditando naquilo. Então, muitos jovens negros acreditaram que eram feios, que não eram inteligentes, que não eram bonitos, que não podiam se sentir bem. Quando a gente movimenta isso no sentido contrário, a gente cria um outro ambiente, inclusive envolvendo, né, os jovens brancos, né, que entendem isso. Então, uma das coisas que eu acho mais bonita no concurso de beleza negra é ver as pessoas brancas que não participam do concurso torcendo para os seus amigos, erguendo cartaz, dizendo, olha como você é linda, né? Incentivando as pessoas negras a se sentirem bonitas, né? Tomando um lugar que não é um lugar de protagonismo, mas em um lugar de olhar para os seus colegas e dizer aquilo que eles nunca ouviram. E é muito legal quando você vê essa união. Então, eu sempre vejo as pessoas lá, fazem o cartaz, torcem pela turma, ajudam a escolher a roupa, ajudam a maquiar. E esse é um processo que integra as pessoas, você percebe? A gente não precisa se separar.
É como eu falei para vocês, eu sou filho de preto e branco, não dá pra gente se separar. Esse país é um país que tem que ser unido. A diferença é o que nos une. Exatamente, né? Não tem vida sem diferença. A diferença é essencial para que a gente viva como seres humanos. Todas as diferenças, né? Diferença de gênero, diferença de corpo, né? Diferença de classe. Elas são necessárias de ser observadas e de serem respeitadas. Eu não acredito... Vocês vão ficar pensando, professor, eu tinha que dar uma aula de sociologia para isso, mas não é o momento, né? Eu não gosto muito daquela ideia de somos todos iguais. Eu falo isso sempre para os meus alunos na aula de sociologia. Eu falo, gente, somos todos diferentes. E não tem problema nenhum ser diferente. É muito legal ser diferente. Eu não queria que todo mundo fosse igual. Imagina se todo mundo fosse igual aqui. A gente vai olhando na mesma cara. Mas que coisa chata, né? O bom é ser diferente. Então, eu não gosto de todos iguais. Eu gosto de todos diferentes sendo diferentes. A diferença pela diferença já vale. A gente não precisa ser igual. A gente pode ser diferente e respeitar aquilo que é diferente. Eu lembro que tinha uma música quando eu era pequena, na escola que eu estudava, que o pessoal cantava: todos somos iguais, mesmo sendo diferentes. É muito legal. Eu lembro dessa música toda vez. Quando a gente fala questão de autoestima, né? Questão de a gente tratar as nossas diferenças como beleza. E é realmente, né? A beleza que a gente tem que enxergar nas pessoas, é o diferente. E é por isso que a gente gosta de fazer esses episódios de podcast, para conhecer as pessoas e também para conhecer quem tá por fora e quem vem aqui. E pelo menos eu, acho que a Camila também não conhecia esse projeto aí do concurso de beleza negra. E acho isso muito interessante. Inclusive, eu convido os ouvintes do podcast a procurar no Instagram o @neabi.tl, que lá vai ter diversas fotos e vídeos do concurso de beleza negra e de todos os trabalhos que a gente fez, para vocês todos poderem sentirem um pouquinho de como é interessante aquilo que acontece. Só de ouvir falar, já dá para perceber que é lindo o projeto, porque faz as pessoas olharem as suas próprias belezas. E eu acho que a partir do momento que a gente sobe a nossa autoestima nessa parte, a gente começa a acreditar em si mesmo. Com certeza. E Maria, agora a gente conheceu bem o nosso Guilherme, nosso professor aqui, nosso candidato. E para quem, como a gente disse, esse é um episódio especial de eleições. Então agora a gente começa ao nervosismo. Brincando, mas aqui a gente quer deixar bem claro que, como esse é um especial de eleições, né, nós teremos uma postura totalmente imparcial com todas as perguntas. São perguntas padronizadas para todos os candidatos. Inclusive, vamos começar. Vamos falar aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes, que a gente sabe que estamos em período de eleições e que a gente gostaria de fazer perguntas voltadas a isso, né, professor? Na sua visão, qual é o papel do reitor dentro de uma instituição? O papel do reitor é cuidar da instituição e cuidar de todos aqueles que estão nela, né? O reitor, como chefe máximo da instituição, tem a obrigação de olhar para ela como um todo, olhar para todos os elementos que tem dela, tentar escutar todos esses elementos e trabalhar por essa instituição. Quando eu me candidatei a essa ideia e pensei em ser o reitor do Instituto Federal, eu pensei que eu serei um reitor, se a comunidade me escolher, trabalhador. Eu acho que o reitor tem que trabalhar para quem? Para todo o IFMS e trabalhar de forma igual. Ele não pode privilegiar nenhum campus, ele não pode privilegiar nenhum segmento, porque ele é o representante de todos nós. E aí ele tem que ouvir todas essas vozes, e é uma tarefa bem difícil, e equilibrar tudo isso de forma a sempre pensar o bem do Instituto Federal e aquilo que é melhor para o Instituto Federal. Então, o papel do reitor é fazer da nossa instituição melhor, fazer dela uma instituição mais unida, né? Transformar as vidas das pessoas que fazem parte dessa instituição, né? E ele é o chefe do negócio, né? Quem conduz a instituição, né? Tipo o motorista, quem conduz é o reitor. Né? Se o reitor for muito acelerado, se ele errar, percebe? Então, ele é o sujeito que dá a direção. E isso, né, não é uma coisa que seja simples, né, fazer a direção. Então é um papel que é um papel difícil, ousado, assim. Eu parabenizo os outros candidatos que, como eu, estão nessa empreitada, professor Elaine, professor Carlos, né? Quando a gente se dispõe a isso, a gente abre mão de muita coisa para estar nesse lugar. E a gente apanha muito na cara para estar nesse lugar, os três, independente de posições diferentes, né? E eu sei que cada um de nós tem uma proposta diferente, mas que todos nós três pensamos no que é melhor para o Instituto. Talvez a gente não veja da mesma forma, e não vê. Mas eu acredito que todos os que se puseram nessa eleição estão se pondo para um Instituto melhor. Eles querem ocupar o lugar de reitor. O professor Guilherme quer ocupar o lugar de reitor porque ele acha que ele pode fazer um Instituto melhor. E ele tem as propostas para dizer isso. O professor Carlos, o professor Elaine também. Então, eu acho que é isso que a gente tem que avaliar e entender, assim, e respeitar, né, todos esses candidatos que estão aqui
apresentando para vocês o que eles acham que pode ser o melhor, assim. Então, eu não acho que nenhum dos meus adversários, nem eu, viemos aqui, né, a essa eleição para querer o mal do Instituto. A gente quer o melhor para o Instituto. Sim, agora, a com gente vê certeza. um melhor de forma diferente. E a comunidade é que escolhe, na verdade, quem é o melhor, Exatamente. ou qual é o melhor que se quer. E é um papel muito difícil, né, pro Sim. reitor. Porque você tem que agradar as pessoas, mas da mesma forma pensar no bem da instituição como um todo. E sendo isso uma forma que seja um cenário ali que você consiga realizar, né? Porque a gente vê que não podemos ter propostas das quais a gente não consiga realizar. Falando nisso, quais são as suas propostas Pensando no principais? bem-estar aí, visando no bem-estar, nas melhorias para os nossos institutos, né? Fala quais são as suas principais propostas, porque infelizmente nós temos um tempo curto, né? O senhor também, como falou, tá nessa empreitada aí dessa campanha, deve estar maior correria, a gente entende. Então a gente sabe que o nosso tempo é curto, mas fala aí suas principais propostas, como o senhor deseja trabalhar. Bom, vamos lá. Propostas são muitas, né? Porque para construir um trabalho como esse, que é um trabalho de 4 anos, a gente conta com uma equipe, né? Uma equipe grande de pessoas. E todas essas propostas, elas não foram pensadas só pelo professor Guilherme, né? Elas foram pensadas por um coletivo de pessoas que representam, né, essa candidatura. Hoje eu tô aqui num lugar, vocês olham para mim, mas por trás de mim tem um coletivo de pessoas que me ajudou a construir, né, essa proposta. Quais propostas? Bom, a primeira coisa que eu quero convidar os ouvintes é a analisar o plano de gestão do professor Guilherme, do professor Carlos e da professora Elaine. Né? O plano é muito grande para a gente poder explorar ele inteiro. Tem mais de 20 páginas, projetos de pesquisa, projetos de ensino, projetos de extensão. O que eu posso falar, talvez, de coisas que sejam centrais e que eu acho que podem ser elementos diferenciais do meu plano em relação ao plano dos meus adversários? O primeiro ponto, né, e eu acho que isso é um ponto que todos dizem, mas a gente tem que pensar até que ponto isso está sendo dito da boca para fora, até que ponto isso é real, né? Mas um ponto fundamental é a gente democratizar o Instituto Federal, né? Eu estou há 12 anos, como eu disse para vocês, e por várias vezes eu escuto reclamações de uma ausência de democracia, né? De uma ausência de escuta das pessoas que fazem parte do Instituto Federal. E aí, por vezes, a gente se encontra com um chefe, com um gestor, com uma pessoa que tem importância e pode resolver um problema, e ela olha assim, que nem eu tô olhando para você, com uma cara séria, balança a cabeça e fala, tô ouvindo tudo que você está falando. E aí essa pessoa vai embora, passa alguns anos, ela volta lá, e o problema não foi resolvido, porque na verdade ela se propôs a escutar, né, mas ela não fez o que minha gestão propõe, que é uma escuta ativa. Hoje, durante o dia inteiro, né, e durante os 3 campos que eu rodei, eu sempre tive uma pessoa me assessorando, e essa pessoa está anotando tudo que as comunidades dizem, o que os alunos disseram, o que os professores disseram, o que os técnicos disseram. Isso chama escuta ativa. Vocês tem aquela escuta que entra por um ouvido e sai pelo outro, e tem aquela que é escuta ativa. Você veja, eu não tenho condições de lembrar tudo que vocês vão me falar rodando 10 campos assim, então eu preciso anotar tudo isso, né? Tá atento àquilo. Quando as pessoas reclamam ou dizem algo para alguém que está no cargo de poder, é porque elas anseiam, estão desejando que aquilo seja mudado. Com certeza. E para mudar essas coisas, é preciso que a gente escute e age. Então, isso é uma metodologia que eu estabeleci desde a campanha, para dizer para as pessoas que eu estou propondo uma escutativa e que eu vou começar essa escutativa agora, né? Me propondo a ser reitor. Não depois, se eu for reitor, eu vou começar esse processo. Então, eu tive um problema muito sério hoje, eu quero aproveitar o podcast para dizer isso, né? Lamentavelmente, um colega, um amigo que é o responsável pela mídia da minha campanha faleceu hoje. E isso tem a ver, primeiro, né, eu queria dizer que é muito triste isso ter acontecido, né, os pêsames, né, a família e a todos, e que isso vai atrasar um pouquinho do processo que eu quero contar para vocês. Então, todas as anotações que eu tenho feito nos campings, né, elas vão ser publicadas em cards do Instagram. Então, o que o professor Guilherme ouviu na manhã, hoje na Viraí, o que ele ouviu à tarde, o que ele vai ouvir agora à noite. E vai ficar gravado lá. Caso o professor Guilherme vença essa eleição, ele vai voltar nos campos e vai mostrar os cards que vão ficar gravados na rede. Ó, quando eu estive aqui, dia 17 de agosto, foi isso que vocês me falaram. Eu escutei vocês. Não passou assim. Eu anotei tudo que foi dito. Agora eu venho aqui como reitor para a gente ver como é que a gente pode resolver o que vocês disseram. Então esse é um ponto essencial. Outro ponto que eu acho fundamental é o orçamento participativo. Existem várias iniciativas no Brasil, no mundo, né, de orçamento participativo. A nível municipal, às vezes a nível de escola, né? E aí eu fui estudar alguns
institutos, quando eu fui fazer minha proposta, e todo mundo que avaliar as propostas, entendam isso. Todas as propostas que o professor Guilherme e a equipe dele fez são propostas que não são propostas ilusórias. Eu olhei o quê? Institutos federais que já tinham feito aquilo. Então, quando alguém me propõe uma coisa no meu grupo, eu falava assim, professor Guilherme, que tal a gente colocar isso no nosso plano? Eu perguntava, tem algum instituto que já faz isso? Ah, tem. Então, se tem, beleza. A gente vai ver como funciona e como é que a gente cria isso. E aí a gente encontrou alguns institutos a nível de campus que já fazem um orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? Ao invés da gestão decidir como é que ela vai distribuir o orçamento, ela consulta os interessados a saber como é que eles vão usar esse orçamento. Então vamos pensar no caso de vocês, são estudantes do Instituto Federal. Vocês sabem que a gente tem um orçamento de assistência estudantil. Né? A gente tem, hoje a gente tem a PROEM, Pró-Reitoria de Ensino, e a PROEM a gente tem ligado, né, a Diretoria de Assuntos Estudantis, que é onde está, né, a temática dos estudantes. E vocês sabem que a gente tem vários programas de auxílio, né, e de assistência estudantil. A gente recebe um valor, né, de dinheiro para assistência estudantil. E esse valor é alocado nesses auxílios, né, escolhido por quem? Quem é que escolhe isso? Então, você veja, quando a gente propõe uma gestão participativa, a gente propõe que os interessados no processo respondam o que é prioritário para eles. Então, são os estudantes do Instituto Federal, na gestão do professor Guilherme, que vão, né, decidir de forma coletiva sobre um orçamento participativo quanto vai de cada montante que a gente tem para os programas de assistência estudantil. A mesma coisa o professor Guilherme pretende fazer com a extensão, com a pesquisa e com o ensino. Ou seja, abrir as caixas do Instituto e dizer, olha, nós é que vamos escolher quanto vai para a extensão, quanto vai para a pesquisa, quanto vai para o ensino. E essa é uma dessas propostas que eu acho que são uma das propostas que são fundamentais para que a gente aprofunde as coisas no Instituto. Incrível, é bom que nós possamos, nós alunos possamos entender, né, para onde esse dinheiro está indo e possamos falar com o senhor, caso seja eleito, olha, tem estudantes aqui que precisam de mais dinheiro nessa parte, outro de mais essa parte, porque quem melhor de nós mesmos para saber a nossa própria realidade, né? Por exemplo, hoje aqui mesmo no campus Naviraí, durante a passagem da tarde, né, da manhã, uma estudante me perguntou sobre auxílio para os estudantes da fazenda. Né? Ou seja, tem estudantes da fazenda? Teria. Então, veja, nessa possibilidade, a gente discutindo junto, falou, olha, tem uma necessidade, a gente precisa realocar a assistência estudantil e achar um aluno, ou seja, achar ou desenvolver um tipo de auxílio ou destinar um dinheiro para os alunos que vêm da fazenda de Naviraí. Né? Ou uma bolsa de auxílio, ou seja, Sim. E aí como isso vai ser pensado? Isso é importante, é necessário? A gente entende que esses alunos precisam? Quanto dinheiro como a gente pode mexer com esse dinheiro de forma a atender melhor todo mundo? Não é possível sempre atender todos, a gente tem que entender isso, a gente tem limites, então a gente tem que equilibrar. E eu acho que esse equilíbrio vem quando a gente escuta todo mundo e não só uma parte. Aí o equilíbrio é a democracia, né? Aquilo que a maioria acha que é melhor é o que vai ser escolhido. Aí eu sempre digo, se a gente errar no ano seguinte, a gente tem a chance de acertar. Fala, professor, não fiquei satisfeito com essa escolha. Bom, ano que vem vocês vão decidir de novo o orçamento. Aí vocês repensem como isso vai ser alocado. Mas eu acho que esse processo é mais salutar e mais inteligente do que aqueles que não são responsáveis pela situação decidir de forma sozinha, né? Sem consultar e escutar todo. A gente tá com um tempo bem reduzido, bem curto, mas foi muito bom ouvir tudo isso. Eu acho que a Maria tem mais uma coisinha que ela precisa fazer agora. Isso. Mas olha, foi muito boa todas as suas propostas, a gente ouviu, analisou, né? Maria, como votante também, responsáveis que somos, Sim. Vamos analisar de todos os nossos candidatos. E faça isso, você também que está assistindo, analise todas as propostas antes de decidir quem você vai votar. Deixa com a Maria agora. É o seguinte, em abril teve um evento, eu não sei se o senhor conhece, que foi o Encontro Nacional dos Estudantes dos Ensino Técnicos. E aí foi escolhido um estudante de cada camp, normalmente aquele que é representante do Grêmio, para ir representar lá o nosso Instituto Federal. Como o Instituto de Naviraí, o campus de Naviraí, não tem Grêmio, eu fui a escolhida pelo Instituto para estar lá representando. E aí, durante esses dias de evento, com os outros estudantes dos outros campos, nós formamos um grupo, que é OEIFMS, que é a Organização Estudantil do IFMS. E aí, semanalmente ou mensalmente, nós fazemos algumas reuniões. E aí, como está em período de eleição, o que nós decidimos fazer? Uma carta compromisso para cada candidato reitor. E aí, nessa carta compromisso, eu vou ler aqui um pouco, e se o senhor deseja depois assinar esse compromisso com nós, estudantes.
Diante do processo eleitoral para a candidatura do cargo do reitor dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, contemplando a gestão nos próximos 4 anos, a OIFMS, Organização Estudantil dos Institutos Federais de Mato Grosso do Sul, qual é composta por representantes dos 10 campi presentes em nosso estado, queremos encaminhar a Vossa Senhoria nossas principais propostas em relação à educação e à estrutura dos nossos campos. Propostas para a gestão. Encaminhar os 10 campi merenda quente, encaminhar os 10 campi quadra coberta e equipamentos esportivos, buscar melhorias na rede internet e Wi-Fi no campi, repensar a estrutura do intervalo em relação à merenda, melhorar a estrutura da área de lazer para refeições de descanso, encaminhar um espaço físico para os representantes estudantis, acrescentar na ementa das matérias técnicas aulas práticas, acrescentar visitas técnicas, possibilitar verba para os grêmios, promover assembleias sobre prevenção de assédio para os estudantes, promover mais livros físicos e literários e promover melhoria na Copa para os estudantes. Depois o senhor vai conseguir dar uma lida melhor, só para apresentar para o nosso pessoal do podcast ali melhor o que eu estou repassando para o senhor. E aí, se o senhor se propõe a aceitar, aqui tem uma canetinha aqui para o senhor assinar. Maria, não vamos deixar ele pensar muito, não. Só deixa ele assinar. Não precisa nem pensar, porque isso está na minha metodologia de campanha. Eu já expliquei para vocês hoje, quem quiser saber. E eu conheço o EFMS, deve ter conhecido o meu aluno Stevenson, que faz parte da organização. E eu fui uma das pessoas que propôs para ele que os estudantes fizessem uma carta compromisso para os reitores assinar. Então eu vou assinar ela com o maior prazer para vocês. Olha aí, galera, como é bom. Temos aqui no nosso... Mas a caneta precisa pegar. Oh, Acho que essa aqui tá pegando. Vamos lá. A caneta perfeita para mim, inclusive, que é a vermelha, que é a minha cor predileta. Ali, foi, deu certo. Temos algumas perguntas também, diretamente do nosso Instagram. Hoje foi postada uma caixinha de perguntas. Muito obrigada. Pra gente fazer aqui, diretamente dos campos. Dos campos. Vamos lá ver o que eles perguntaram. E algumas temos umas perguntas mais complexas, mas vão ser precisas de respostas mais curtas por conta do tempo, né? Tá bom, temos aqui uma pergunta da professora Paula, né? Professora Paula? De Corumbá. Corumbá, vamos lá. Ela perguntou o que seria uma gestão democrática, né? Mas é isso que o senhor já explicou. Já. Ela perguntou se o senhor pensa abrir outros cursos no IF. Eu acho que tem que ser feito um estudo. Primeiro a gente tem que dar conta dos cursos que a gente tem, ver se todos eles estão funcionando bem, para que depois a gente pense em abrir outros cursos. Eu acho que não é uma possibilidade fechada, mas primeiro a gente tem que ver se tudo que a gente tem está funcionando perfeitamente bem, para que a gente abra outra coisa. Abrir mais cursos quando a gente não está dando conta de que os nossos funcionem bem não é uma coisa que eu acho que seja interessante. É óbvio que o Instituto deve expandir e esses cursos devem ser pensados, mas toda abertura de curso exige uma audiência pública, um estudo. Abrir mais cursos exige mais professores, exige mais carga horária. E hoje a gente não tem um número de professores suficientes para abrir mais cursos. Se o governo federal der códigos de vaga, der mais servidores para que a gente possa abrir mais cursos, tudo bem. Agora a gente primeiro tem que cuidar muito bem do que a gente tem, que já tem coisa pra cacete no Instituto Federal, né? Sim. Temos outra aqui. Temos mais duas. Uma é em relação à infraestrutura, quais seriam as propostas para o IF? Olha, hoje me perguntaram aqui na Viraí sobre o prédio de vocês que está abandonado faz um tempo, a obra embargada, né? As prioridades é atender aqueles que estão mais desassistidos. Certo? Tem um monte de obra ocorrendo por aí, a de vocês está parada. Como me disseram hoje na reunião, me cobraram isso. Falaram assim, professor Guilherme, eu não vou prometer que eu vou entregar para vocês o prédio de Naviraí pronto daqui 4 anos se eu for o reitor. Mas eu prometo que eu vou brigar para que isso aconteça e que eu vou analisar como está esse processo. Agora, eu entendo que a prioridade é primeiro atender aqueles que estão em situação de maior dificuldade. Então, como vocês estão numa sede provisória e tem campos que já estão em sede definitiva, essa tem que ser uma prioridade para que vocês tenham a mesma condição. E aí, veja, dentro da proposta democrática, a gente pode eleger com a comunidade quais são as prioridades de obra também. Sim. Uhum. A outra pergunta, a mesma pergunta, foram as duas pessoas que fizeram as mesmas perguntas. E isso é bom, é até importante, porque a gente tem perguntas ali que são de pessoas diferentes, mas são a mesma pergunta, né? E esses dados que o senhor falou que coleta, aí talvez seja um ponto importante a ser destacado, essa questão da infraestrutura, construção, de todos os IFs, porque pelo que eu andei vendo, as pessoas têm reclamado bastante em relação a isso, né? Mas aí a gente tem que analisar totalmente todo o contexto, né? Questão de verba, então não é uma coisa fácil. E
A gente gostaria agora, para finalizar, né? Pode Com a finalizar. chave de ouro, como a gente sempre finaliza, pedir para o senhor falar uma frase aí de motivação para os estudantes que são o futuro do Brasil. Dá até medo de falar isso, o futuro do Brasil está nas nossas mãos. Mas fala aí o que o senhor passa de dica ou do que a gente pode seguir mais para frente. O que eu tenho para dizer para os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul é que aproveitem a escola que vocês têm, porque ela é a melhor escola de ensino médio do Brasil. Se vocês aproveitarem bem a vida que vocês têm no Instituto Federal, eu tenho certeza que vocês vão ser sucesso e vão realizar o sonho de vocês. O que eu mais vi essa escola fazer nesses anos, para quem levou ela a sério, aproveitou a oportunidade que ela deu, foi realizar sonhos, né? Então o Instituto é um lugar de realizar sonho. E o que eu desejo para os alunos do Instituto Federal é que a nossa escola dê a vocês a chance de realizar os sonhos da vida de vocês. É isso. E eu posso dizer com total certeza que a educação é o melhor caminho para que a gente consiga realizar os sonhos de vocês. Eu disse para vocês que o Instituto Federal realizou o sonho das minhas vidas. E eu desejo que ele realize o sonho da vida de todos os estudantes. E a gente tem uma educação de qualidade que, se vocês aproveitarem bem, eu garanto que vai ser sucesso. Há 12 anos, eu tenho visto muitos alunos do Instituto Federal com sucesso, aqueles que aproveitaram bem a nossa escola e que hoje realizam os sonhos da vida dele, né, porque aproveitaram bem essa educação. Então vocês têm na mão a maior preciosidade do Brasil, a melhor escola pública de ensino médio do Brasil, os institutos federais. Então é só cuidar dela com carinho, é só amar o Instituto Federal como ele merece ser amado, respeitar seus servidores e seus professores, usar ao máximo essa instituição, esse ensino de qualidade, que eu tenho certeza que isso vai levar vocês a lugares inimagináveis, que talvez vocês voem bem mais alto do que vocês podem imaginar. E Show que de pena bola. que é o nosso último ano, né? Mas vamos continuar aproveitando. E em nome do nosso campus de Naviraí, nós agradecemos muito a presença do senhor. Foi um bate-papo muito interessante. Com Que acredito certeza. que todos os estudantes que estão nos assistindo, todas as pessoas do Instituto, agora estão um pouco mais cientes de quem é o Guilherme, né? De quem é esse candidato. E que agora possam votar com consciência. Com certeza. Conheceram um pouquinho das propostas, conheceram quem é o professor como pessoa. E nós gostaríamos de desejar uma boa campanha para o senhor. Muito boa sorte nessa caminhada. Que todos os campos, todas as visitas que forem realizadas, que todo mundo te receba com todo carinho lá. Muito obrigado, e eu espero mesmo que o carinho que eu recebi em Ponta Porã, que o caminho que eu recebi em Naviraí me acompanhe ainda nos outros 7 campos que eu tenho que correr durante essa caminhada. Eu espero ser recebido mesmo com esse amor e carinho que eu senti aqui, independente de ganhar ou não a reitoria. Eu tenho certeza que eu vou guardar uma memória afetiva muito boa de Naviraí. E quem sabe eu não volte aqui sendo reitora. Se vocês me convidarem a fazer um trabalho no NEAB, eu volto também. Vou ter o maior prazer de com estar com vocês. Eu amei a comunidade de Naviraí e eu fui abraçado e eu fui muito bem acolhido. Vocês foram incríveis. Muito Nós que obrigada. agradecemos. E é isso. Pode isso no IF? Agora que a gente